Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a uma live do Becri, dessa vez para apresentar os relatórios de maio e de abril. A dinâmica vai ser a seguinte: a gente vai conversar um pouco a respeito do relatório de maio, depois que a gente terminar o relatório de maio, eu falo um pouco sobre o comentário do mês de abril. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, é só ir no canto inferior direito, tem 3 pontinhos ali, clica ali em Slido, sondagem, perguntas e respostas, pode mandar as perguntas para a nossa equipe de gestão que vai nos ajudar. Estou com o João aqui que vai me ajudar, nessa live. Eu vou começar compartilhando aqui a nossa tela. João, acho que tá compartilhando, né? Assim, É. Bom, pessoal, então a gente vai mais direto ao ponto, né? A gente já conversou bastante sobre a estrutura do relatório por diversos meses, mas tem algumas informações que a gente precisa realmente ressaltar. Por exemplo, o mailing list do Becri. Então, qualquer dúvida que qualquer investidor interessado sobre o fundo, queira saber, pode mandar um e-mail para gestãoasset@banesp.com.br, inclusive para se inscrever no nosso mailing list, que a gente manda informações para os cotistas, então vai estar nesse hall, de endereços e vai receber todas as informações que o gestor encaminha. Reforçando sempre, alguns canais de comunicação nossos, que é essa live do gestor, onde os cotistas podem, tirar todas as dúvidas diretamente com a equipe de gestão. As lives anteriores, o perfil do fundo, um aspecto mais cadastral, de rentabilidade, benchmark, quem é o administrador, quem é o gestor, número de ofertas. Aí a gente entra num quadro aqui que eu acho que é bastante interessante, e aí a gente sempre chama atenção, porque às vezes de um mês para o outro há uma variação, e essa variação ela principalmente ocorre em função dos reflexos do número de dias úteis. Então, a quantidade de número de dias úteis influencia aqui. Então, é interessante fazer essa ponderação. Com relação à distribuição de rendimentos, no mês de maio foram distribuídos 78 centavos por cota, com dividend yield de 1,25, líquido de imposto de renda. Esse é um outro quadro também bastante interessante, que tem um histórico aí dos últimos meses, dos últimos 12 meses, com patrimônio líquido, variação de cota patrimonial, quanto foi distribuído por cota, valor de cota ao mercado, rentabilidade efetiva, dividend yield de mercado. A gente tem uma perspectiva aqui de que a cota está mais pressionada, para nós aqui ela deveria estar melhor precificada em relação, a quando a gente pega ali os ativos que têm algum tipo de problema em relação aos outros ativos, a gente percebe que há um deságio relativamente grande em relação à cotação de mercado. Isso gera oportunidades, para os cotistas, Então a gente tem um dividend yield bastante interessante, a preço, corrente, que acho que é uma oportunidade do nosso ponto de vista. Bom, distribuição de rendimentos, aí um histórico também de como a gente tem distribuído ao longo dos meses, como é esse dividend yield, que foi distribuído em relação à cota de mercado. A gente fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, evolução da inflação, isso é importante, A gente distribui a inflação dos 12 meses acumulado, A gente acha que isso gera diminui a volatilidade, da inflação em relação à distribuição das cotas. Então, são informações que a gente tenta agregar no relatório para, deixar os investidores e todos os interessados informados acerca do fundo de investimento. E aí a gente entra numa parte que fala sobre a composição da carteira, que é sempre decrescente, os ativos que têm maior participação, maior peso na carteira, eles são ordenados dessa forma. E no canto direito, a gente tem ali um sinalizador se o ativo está adimplente com suas obrigações e se ele tem algum tipo de waiver ou está inadimplente. Por exemplo, a gente está aqui com o CRI PESA e o Eco Resort, que entrou esse mês, vou falar um pouquinho mais a respeito dele.
que estão inadimplentes. Então, a gente traz essa informação também, né, no nosso relatório, buscando sempre a transparência, sempre a informação tempestiva para todos os interessados, principalmente os nossos cotistas. Bom, outras informações a respeito de composição da carteira, como é que está o benchmark, em relação ao indexador, né, o percentual, hoje majoritariamente IPCA, como é que está a distribuição geográfica dos investimentos realizados pelo BCRI. E aí a gente chega no comentário de maio, né, onde o BCRI encerrou o mês de maio com quase 60 milhões em caixa, 11% da carteira. Desse valor, 20 milhões estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI. Foi distribuído 78 centavos por cota, com um dividend yield de 1,25, como eu já comentei, totalizando uma distribuição de quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 880 mil. Desse valor, 29% corresponde à correção monetária e 71% referente aos juros. Sobre os ativos, né, a gente sempre traz uma atualização do que acontece com a carteira. O CRI Cashmere, ele realizou a amortização extraordinária, liquidando o saldo total da operação. Então, foi um CRI que não deu dor de cabeça, que entrou, cumpriu o seu objetivo, o dinheiro retornou para o caixa para a gente fazer novas aplicações. Sobre o CRI Correios, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório do mês passado, abril, mas a gente traz aqui que no relatório anterior, o CRI Correios efetuou o pagamento das parcelas em atraso, voltando a ficar em dia com as suas obrigações. Então, isso é uma excelente notícia, né? A gente tinha esse CRI, onde os Correios, né, passando uma certa dificuldade, acho que todos têm acompanhado, né, o desafio dos Correios, onde existiam quase três parcelas, duas inadimplentes, quando ia vencer a terceira, eles honravam, né, esse compromisso para não gerar um efeito de vencimento do CRI, e aí sim os investidores decretarem o vencimento da operação e executarem o centro de distribuição que eles têm. Esse CRI, vale lembrar que ele conta com essa garantia. Então, ele efetuou o pagamento e hoje o CRI ele está adimplente com as suas obrigações. Então, essa é uma excelente notícia. Em contrapartida, né, o CRI Eco Resort, que tinha o waiver para pagamento de amortizações e dívidas até abril de 2026, deveria voltar a pagar essa amortização mensal, né, a partir de maio. No entanto, houve o pagamento apenas da parcela referente aos juros. Então, o CRI Eco Resort ele está em situação semelhante ao CRI GVI, onde nós estamos recebendo apenas os juros e a amortização ela não está acontecendo. Então, esses ativos estão, né, inadimplentes com as suas obrigações. A gente tem uma seção no final do relatório que a gente detalha todas essas, como é a situação de cada um dos CRIs que estão inadimplentes ou com algum tipo de waiver. Estamos, né, em contato com a securitizadora e aguardamos a convocação da Assembleia para deliberação sobre o assunto e dar um encaminhamento necessário para esse ativo. Com relação ao CRI Scanix, né, nós recebemos, né, mais 61 mil reais em maio, né, e ao todo já foram recuperados 8,3 milhões dos 11,4 milhões investidos na emissão do CRI. É uma boa notícia, haja vista a inadimplência que aconteceu com esse ativo. Nós ainda não recuperamos a totalidade dos valores investidos, mas estamos trabalhando com afinco para isso. Ainda existe um processo correndo, né, de execução das garantias, e a gente tem recebido, né, com uma certa frequência algum valor a respeito desse ativo, então a gente acredita que essa recuperação ela vai acontecer. Tá? No dia 29/5, né, em assembleia do CRIPESA, foi aprovada a prorrogação da data limite para o vencimento do imóvel dado em garantia, que passa a vencer em 28/8, né, de 2026. De acordo com a devedora, algumas propostas estão em discussão e a expectativa é que a venda seja concluída antes desse prazo, nos próximos meses. Então, esse é um ativo que a gente também já trouxe ela nos relatórios anteriores, né? É um ativo também inadimplente, né? E a gente espera que dessa vez esse ativo, né, ele consiga efetivamente, né,
esse ativo, o imóvel dado em garantia ser vendido, para que a gente consiga endereçar da forma como foi decidido em assembleia, né, esse CRI. Aí a gente traz também um comentário a respeito do IGPM, né, que manteve a tendência de alta, com variação de 0,84, acumulando resultado de 1,95 em 12 meses. O IPCA também se manteve dentro desse movimento, com resultado de 0,58 no mês, acumulando em 12 meses 4,72, ultrapassando novamente o teto da meta estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. E esse movimento, né, pode indicar uma dificuldade maior de corte pelo Banco Central diante de uma inflação mais persistente. É importante isso, né, porque a inflação ele faz parte da distribuição também que o fundo, né, faz aos seus cotistas. Então, a inflação é uma informação relevante, então a gente sempre coloca aqui no relatório, né, como ele está se comportando. E a gente sempre aproveita, né, todas as oportunidades para convidar, divulgar os nossos canais de comunicação, né, gestãoasset@banesp.com.br, e para aqueles que querem, né, uma carteira do fundo em Excel, a gente pode encontrar no link, né, abaixo aí, que é banesp.com.br/becri11. Como eu falei, a gente tem aqui uma sessão dedicada a esses CRIs que estão inadimplentes, né? A novidade aqui, além, né, do Eco Resort, é o CRI Casa e Vídeo também, que a gente já tem há um tempo que a gente coloca ele como inadimplente, mas a gente tem alguma informação que foi publicado no relatório do mês de abril, né? Então, eu vou trocar aqui do relatório de maio para o relatório de abril, para que a gente possa conversar um pouco sobre, né, o comentário. Aqui, aquela mesma estrutura que a gente sempre comenta, né, do relatório. Vamos passar mais rapidamente. Já visto que eu já comentei um pouco dessa estrutura. E aí o comentário do mês de abril, né, não do mês de maio, o mês de maio eu acabei, né, encerrando agora, é que o CRI, o BCRI, né, encerrou o mês com 57 milhões, 10% em caixa. O CRI Correios, na época, ele estava, né, efetuou um pagamento em atraso, mantendo algumas parcelas pendentes, mas já foi ajustada a situação, nós atualizamos isso no relatório de maio. Informação a respeito do CRI Scanix, né, que nós recebemos em abril quase R$300 mil proveniente da execução desse ativo. O CRI Alphaville também, né, ele foi reestruturado, né, a pedido da devedora, que pleiteou o alongamento da dívida, né, para melhorar a sua liquidez, né, do caixa. Em contrapartida, a companhia aceitou pagar um prêmio de 300 bips sobre a taxa inicial da operação do CRI e constituir no patrimônio do CRI um fundo de reserva no valor mínimo de uma parcela, né, uma prestação. Com isso, o CRI teve seu vencimento alongado de 22/7 de 27 para 22 de janeiro de 29, e a remuneração foi alterada de IPCA mais 7,5 para IPCA mais 10,5. É mais compatível com a realidade atual, né, de uma taxa de juros mais elevada e com o risco de uma operação também compatível com essa estrutura. Então, para nós é uma notícia positiva. E sobre o CRI Casa e Vídeo, né, a gente já comentou isso em outras oportunidades, mas agora a gente tem uma atualização a respeito dele, né, isso aconteceu no mês de abril, né, que após o término da medida cautelar concedida em janeiro, né, deste ano, a CVLB, controladora da Casa e Vídeo, entrou com pedido de recuperação judicial. Em razão disso, no dia 14/5, os titulares de CRI Casa e Vídeo, em assembleia, decretaram o vencimento antecipado da operação, que estava inadimplente desde janeiro. Também foi aprovada a contratação de escritório de advocacia especializado para atuar na defesa dos direitos dos investidores, no âmbito da recuperação judicial, a fim de recuperar o valor da dívida. Atualmente, o CRI representa menos de 1% da carteira do BCRI, com volume de aproximadamente 4,6 milhões. E, como sempre, como de costume, né, nós vamos manter todos os investidores interessados atualizados conforme o andamento do processo. Então, acho que dessa forma a gente acaba
tanto falando do relatório do mês de maio, quanto do relatório do mês de abril, né? E aí eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa ter. Marcos, eu acho que hoje os cotistas estão satisfeitos aqui, não temos perguntas. Se você quiser já fazer as considerações finais. Bom, então, mais uma vez eu agradeço a participação de todos. A gente reitera, né, que nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir ao longo, né, do mês. Só entrar em contato com o nosso e-mail, que já foi comentado algumas vezes, gestãoasset@banesp.com.br, que a gente esclarece. Então, até a próxima. Uma excelente noite a todos. Obrigado.